Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que tornem e assentem seu campo diante de Pi-Hairote, entre Migdol e entre o mar, diante de Baal-Zefon, em fronte dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel errados na terra: O deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, denunciado ao rei do Egito que o povo fugia, se mudou o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, que não nos sirva? E ajuntou seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram e os alcançaram, com o campo assentado junto ao mar. Todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e o seu exército, junto a Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham após eles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede a livração de o Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, eternamente. O Senhor pelejará por vós outros, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta tua vara e estende tua mão sobre o mar, e o parte, que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele após eles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, em seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia de trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e entre o campo de Israel. E a nuvem era juntamente por escuridade para aqueles, e para estes alumiava também a noite, de maneira que em toda a noite um não chegou ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Então fez o Senhor retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram após eles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigia daquela manhã, que o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios.
e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los passar dificilmente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou-se em sua força, quando amanhecia. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram-se pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e creram em o Senhor e a Moisés seu servo.